Irmãos, que bom estarmos mais uma vez juntos para compartilharmos nessa palavra, a palavra de Deus que vem para fortalecer a nossa fé. E nesta hora eu quero dar continuidade à nossa reflexão bíblica, falando sobre a sociedade dos dias atuais, uma sociedade corrompida pelo pecado. A palavra de Deus já nos adverte desde o princípio. Jesus pregou, anunciou que os últimos dias seriam dias difíceis. Vários textos da palavra do Senhor retratam sobre isso, mas eu quis separar alguns versículos de 2 Timóteo que Paulo ele fala com muita propriedade sobre esses dias atuais, onde ele diz aqui na sua segunda carta, no capítulo 3, a partir do versículo 1, ele diz: sabe, porém isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis e inimigos do bem. Então estas são marcas, são características dessa geração dos últimos dias. Realmente marcas de quem está totalmente entrelaçado ao pecado. Obras totalmente da carne, como diz lá em Gálatas, no capítulo 5, sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Então essas são características de uma sociedade pautada em valores morais corrompidos. O apóstolo Paulo ele destaca bem esse tipo de práticas aqui nesses primeiros versículos do capítulo 3. Isso tem realmente aumentado com o passar do tempo. Às vezes as pessoas dizem: mas pastor, sempre houve isso no mundo. São justificativas que as pessoas às vezes colocam. Desde o início que a maldade, realmente, desde que o pecado ele entrou na vida do homem, práticas como essas são exercitadas pelo homem de uma forma muitas vezes espontânea. Mas saibamos que a palavra de Deus e o nosso Deus, ele reprova tais práticas. E agora, como igreja do Senhor, como fazermos diferença diante de uma sociedade marcada por esse tipo de valores, por esse tipo de práticas? É isso que a gente quer conversar daqui para frente com os irmãos. Mas hoje nós iremos nos deter apenas a esta geração que vive essas marcas, que vive esse tipo de comportamento abominável aos olhos do nosso Deus. Uma geração que a gente percebe que não suporta ouvir a sã doutrina. É uma geração que se recusa a dar ouvidos à verdade, que valoriza mais, como diz o texto aqui, as fábulas, as fantasias, o mundo irreal, que vive aí nos sonhos, sem base sólida. Porque a base sólida, meu amado, é a palavra de Deus. Nós vemos lá no Evangelho de Mateus que o homem que ouve a palavra de Deus e coloca em prática, esse edifica a sua vida sobre a rocha. Diz a palavra que edifica a sua casa sobre a rocha. Vem os vendavais, vem as tempestades, vem as intempéries, contra ele não derriba, porque foi edificado sobre a rocha. Então essa deve ser a postura da igreja do Senhor nesses dias, uma vida edificada sobre a rocha, sobre a palavra de Deus, para poder ter fôlego, para poder ter força, para poder ter autoridade, para agir diante dessa realidade decaída
espiritual do homem. Então, meus amados, vamos falar, vamos orar, vamos fazer a nossa parte, né? Vamos viver este Evangelho de Cristo como igreja. Diz a palavra, né, desde o Velho Testamento, que nos dias de Noé, a geração dele também era similar a essa. Aqui no livro, né, do início, lá em Gênesis, no capítulo de número 6, a partir do versículo 5, diz que Deus viu que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra. Isso lhe pesou o coração. Então, desde os dias de Noé, né, que realmente essa maldade tem assolado a terra. E foi o motivo de Deus ter destruído, primeiramente, o mundo com as águas do dilúvio, né? Diz a palavra que Deus viu ali o gênero humano corrompido. Os homens na terra estavam sendo levados pelo pecado, dominados pelo pecado. E Deus viu apenas em Noé e sua família a integridade, a justiça, o temor a Ele. E por conta disso, né, Ele poupou Noé e sua família. Mas a humanidade já estava realmente corrompida nesses dias. Outro exemplo, né, que a palavra de Deus registra, né, sobre a realidade, né, de duas cidades, né, a cidade de Sodoma e Gomorra. Diz a palavra que essas duas cidades tinham se realmente depravado, né, na maldade do pecado, né, na prostituição, no homossexualismo, né? E aí Deus manda destruir aquelas duas cidades, encontrando ali apenas Ló e sua família, como justos. E ali ele permite que Ló saia daquela terra e ali há destruição completa daquelas cidades. E Jesus nos adverte, meus amados, que nos últimos dias, né, serão dias piores do que o de Sodoma e Gomorra. E aqui nesse texto nós vemos claramente, né, o apóstolo Paulo nos advertindo. Ele diz: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, totalmente dominados, né, pelo desejo do pecado. Seus desejos falam mais do que a vontade do Senhor. Eles darão ouvido, né, como diz o texto, às fábulas. Eles não sonharão, nem desejam ouvir sequer a palavra do Senhor. Diz a palavra que a verdade de Deus o incomodará. Não terão paciência, né, para suportar a sã doutrina. Né? Estarão dando ouvido apenas a mensagens de conveniência, que tratam dos seus interesses pessoais. Não suportarão a verdade, não suportarão as sãs doutrinas. Então, é uma geração que nos traz assim uma grande preocupação como igreja do Senhor. E esta é a geração que nós estamos inseridos, meus amados. Isso vai requerer de nós, como igreja do Senhor, um compromisso maior, uma dedicação maior ao cumprimento da missão que Deus nos confiou. Um preparo espiritual bem mais aguçado, porque senão não estaremos tendo condições, né, de intervir como igreja nesta realidade espiritual que ora nós vivemos, né? E Deus, ele está atento, né, à história. Deus está atento aos tempos. E no tempo certo, ele vem agindo. A palavra do Senhor diz que o Senhor, ele permanece fiel. Mesmo o homem sendo infiel, o Senhor, ele permanece fiel. E a sua fidelidade,
ela dura para sempre. Por isso, esta é a vara que nós devemos, essa é o alicerce que nós devemos nos apegar, estarmos arraigados, é a palavra do Senhor, para podermos ter condições, né, de ajudar essa geração a conhecer a verdade do Senhor, porque só a verdade de Jesus pode libertar esta geração desse caos. Porque percebemos que a cada dia, né, o perverso tem galgado mais degraus na sua caminhada. Ele tem alcançado, né, um patamar de existência que sobrepuja, que se torna muitas vezes incontrolável. Mas nós sabemos que o nosso Deus, ele está no controle de todas as coisas. E eu creio que no controle do Senhor e na dependência do Senhor, as nossas vidas poderão ser usadas como vaso, né, de honra, como canal, né, para abençoar esta geração, transmitindo a elas a verdade. Porque Jesus diz, só erram porque não conhecem as Escrituras. Então é necessário, né, que a igreja ela esteja apegada, né, às Escrituras, ela esteja preocupada em transmitir a tempo e fora de tempo esta verdade, né, que está aqui na palavra sagrada do nosso Deus. Então essa é uma das formas que a igreja ela pode interagir e orar bastante, né, por esta geração. Orar, dar testemunho, né, ter uma vida realmente de cristãos consagrados, né, dedicados à obra do Senhor, se submetendo à vontade desse Deus. Foi isso que Paulo disse a Timóteo. Ele diz assim, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste desde criança, né, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então, Paulo aqui ele relembra a Timóteo, você permaneça naquilo que aprendeu. Então, que esses embalos, né, dessa geração não possam corromper, né, a nossa fé, não possam dilacerar a nossa esperança e a nossa confiança no Senhor. Antes, nos preparemos, possamos nos encher mais dessa verdade e não abrir mão dessa verdade. Possamos preservar os princípios e os valores que estão inseridos na palavra do Senhor. Não podemos tutubear entre dois pensamentos. Né? Precisamos permanecer naquele que o Senhor aprova. E aquilo que o Senhor aprova é o que vai prevalecer, o que deve prevalecer em nossas vidas. Então Paulo ele tinha ciência disso, por isso que ele escreveu essa palavra alertando aquele jovem pastor já na sua época, que ela está contextualizada, meu amado, essa palavra também aos dias de hoje. Geração vai, geração passa, geração vem, mas a forma do pecado ser disseminado parece que continua a mesma. E a igreja ela precisa estar em estado de alerta, de vigilância, né? Como Jesus disse, vigiai. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Por isso nós precisamos nos portar nesses dias de forma diferente. Não devemos tomar de maneira nenhuma a forma desse mundo, como diz lá em Romanos no capítulo 12. Precisamos viver na mente de Cristo e experimentar a sua vontade, porque a sua vontade é boa, agradável e perfeita. E a igreja precisa estar dentro da vontade do Senhor, sabendo onde Deus está querendo nos conduzir, para que possamos assim fazer a diferença nesses dias tão difíceis, dias que sobrevirão, né, como diz a palavra, tempos difíceis. E estamos nesse contexto, meu amado irmão. E para isso, e para resistirmos
a gente precisa estar abastecido, armados, né, com as armas espirituais, né, louvando a Deus, né, cantando hinos de adoração, se preparando mais na fé, no fortalecimento espiritual, combatendo, né, o bom combate, né, como diz a palavra, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Essa foi a postura, né, do apóstolo Paulo, mesmo vivendo em tempos difíceis como esse, que também os dias dos apóstolos não foram diferentes dos nossos, mas eles se apegaram a uma coisa sólida. Isso foi a palavra do Senhor. Eles confiaram na palavra do Senhor. E através dessa palavra eles proclamaram, eles cumpriram cabalmente o seu ministério. E é dessa forma, né, que a igreja vai conseguir, né, vencer o mal e dar exemplo que ela é do bem, que ela é da luz, que ela é da graça salvadora de Cristo Jesus, para que o mundo possa ver a luz, né, do Senhor, né, através da vida de cada irmão, de cada crente, né, que defende a bandeira do Evangelho, né? O Evangelho que outrora nos resgatou desse mesmo contexto de mundo, pois estávamos nessas mesmas práticas similares e a graça salvadora de Cristo nos alcançou para sermos igreja do Senhor, para fazermos a diferença nessa geração corrompida, onde a avareza, onde a ingratidão, onde a arrogância, a prepotência, né? Onde o seu domínio parece estar acima de tudo, o seu ser parece estar acima de tudo. Uma geração que é inimiga do bem, mas a palavra do Senhor diz que devemos combater o mal com o bem. Essa deve ser a postura da igreja, combater o mal com o bem. E Jesus, ele é, meu amado, o nosso bem. Jesus, ele venceu o pecado, ele venceu a morte e nos garante a vitória. Por isso devemos orar mais. E é isso que nós iremos fazer agora, orar para que Deus nos dê força, nos dê realmente autoridade, nos dê poder para vencermos e nos tornarmos mais do que vencedores por meio daquele que nos fortalece, que é Jesus Cristo, o nosso Salvador. Oremos. Pai de amor, nessa hora nós queremos te glorificar por mais uma oportunidade, né, de estarmos compartilhando aqui a palavra do Senhor, falando um pouco, ó Deus, sobre o contexto, né, dessa geração atual, que a tua palavra, Senhor Deus, já nos adverte, né, que será uma geração apegada, ó Deus, à avareza, apegada às coisas mundanas, mas a tua igreja, ó Deus, está aqui para ser o sal dessa terra, para ser a luz desse mundo. Que o Senhor nos dê força, que o Senhor nos dê amor, que o Senhor nos dê sabedoria e toda a autoridade para ajudarmos, ó Deus, na salvação, ó Deus, do mais vil pecador. Pai, fica conosco, abençoando-nos sempre, nos livrando de todo mal. Em nome de Jesus. Amém.